Muito bem. Dando continuidade aos estudos da nossa apostila, agora nós vamos fazer a leitura da página 5, onde fala sobre o comentário do segundo requisito: receber o sinal de Deus e não ser assinalado pela besta e pela sua imagem. Vamos ver quem está por aí. Quem fez a última leitura foi a irmã Aline. Então, eu vou pedir para a irmã Cleudiane ler esse primeiro parágrafo para a gente, irmã Cleudiane, por favor. E comente se você sentiu o desejo. Irmã Claudiane? Oi, Júnior. Qual? Tudo bom. Lê pra gente esse primeiro parágrafo, aí se você sentir o desejo, você pode comentar também, senão a gente comenta, tá bom? Tá bem. Sabendo que a obediência à lei de Deus é requisito para a salvação da humanidade e para o recebimento do Espírito Santo, Satanás, através de seus representantes, promove a rejeição parcial ou total à lei de Deus, desde o princípio. Seu objetivo é impedir que o maior número de pessoas possível tenham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e sejam salvos. Amém. Amém. Então nós aprendemos o quê? Que a obediência à lei de Deus é um requisito para a salvação. É o primeiro requisito que a gente viu, né? E também é um requisito para o recebimento do Espírito Santo, que vai acontecer no futuro, né? De forma mais completa. Então, sabendo disso, que a gente precisa guardar os mandamentos para ser salvo e para receber o Espírito Santo, então Satanás, através dos seus representantes, e aí os representantes dele são diversos, né? Instituições, pessoas, líderes, né? Então, o que Satanás faz através desses representantes? Ele faz com que as pessoas promovam a rejeição parcial ou total. Então a gente vai ver que muitas vezes Satanás ou faz com que as pessoas rejeitem totalmente as leis de Deus, e aí tem aquela compreensão de que eu não preciso guardar lei nenhuma. Jesus Cristo cravou tudo na cruz, nós somos salvos somente pela graça, então não há lei nenhuma. Ou ele vai fazer com que as pessoas rejeitam parcialmente a lei de Deus, rejeitando um pouco, uma parte, guardando alguma parte, mas rejeitando as outras, principalmente a rejeição em relação ao sábado, né? Muitas igrejas às vezes pregam que a gente tem que guardar os mandamentos, eles até pregam os 9 mandamentos, mas quando chega no sábado, eles rejeitam. Então é isso que Satanás quer fazer com que as pessoas rejeitem totalmente ou parcialmente a lei de Deus para impedir que elas sejam salvas e recebam o Espírito Santo. Por quê? Seu objetivo é impedir que o maior número de pessoas tenham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e sejam salvos, né? Vamos ler o que está em... Pode falar, irmã Aldina. Enquanto a irmã Aldina vai falar, alguém pega Mateus 19, os versículos 16 e 17 para a gente ler? Por favor. Irmã Aldina, fica à vontade em falar. Pai seja com todos. Veja só como que é a hipocrisia do mundo, de muitas instituições, de governos, e o próprio Satanás incute isso nas pessoas. Eles dizem assim, não pode, não precisa mais guardar os mandamentos, isso era coisa do Velho Testamento, Cristo já anulou todos eles, agora é só pela graça. Mas quando em todas as instituições se diz assim, você pode matar? Não posso matar, não. Mas veja só, ele vai lá e mata a galinha, mata o porco, mata a vaca, né? Só acha que é pecado matar o ser humano. Aí ele diz assim: você pode desonrar seu pai e sua mãe? Não, não pode, não. Você tem que respeitar o pai e a mãe. Mas você vê filho xingando o pai, filho xingando mãe, e não respeita. Dentro de casa, muitos filhos gritam mais alto do que o pai e a mãe. E você vê vários outros, né? Não furtarás, não roubarás. Mas você vê aí que está grande, terrível essa forma de furtar, roubar, além da confiança mesmo, pertence do outro. É isso? Usurpadores dos direitos. E está terrível o mundo. Na mesma hora que eles falam que não pode, muitos fazem. Isso é uma grande hipocrisia, é um grande engodo
como é a palavra do diabo, né? Grande engodo que ele põe no entendimento das pessoas e das instituições. E isso eles acham que vão para o céu. Não vão ganhar salvação, não vão morar na cidade santa, não vão ter o nome escrito no livro da vida, caso eles não se arrependam de tais pensamentos, e peço a Deus que deixe o Espírito Santo esclarecer a mente deles para que eles possam compreender o que é realmente o verdadeiro amor a Deus. É a minha participação. Amém, glória a Deus, irmão Adnei. E essa hipocrisia que você citou do mundo, né, em às vezes rejeitar a lei de Deus, mas ver que realmente ela é importante na sociedade, a hipocrisia deles também se mostra muito forte quando eles rejeitam a lei de Deus, mas quando rejeitam suas festividades, seu dia de guarda, mas quando é para guardar as leis que foram impostas por Roma, o domingo romano, as festividades pagãs, eles seguem essas leis, né? Rejeitam as leis de Deus, mas aceitam as leis do homem. Mas, né, como nós vimos no começo desse parágrafo, que a obediência às leis de Deus é um requisito para a salvação, né, da humanidade. Quem disse isso foi o próprio Cristo, em Mateus 19, 16 e 17. Alguém abriu aí nas suas Bíblias, Mateus 19, 16 e 17 para ler? Irmã Nicole. E eis que, aproximando dele o mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém, glória a Deus. Então nós vemos aí o próprio Cristo explicando. Olha a frase: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, obedeça os mandamentos. Então o próprio Cristo explicou que de fato obedecer às leis de Deus é um requisito para você ter a vida eterna, para você ser salvo, né? Muito bem, muito obrigado, irmãs que comentaram e ajudaram na leitura. Vamos para o próximo parágrafo, irmã Aniele. Lê para a gente esse parágrafo aqui. Aí seja com todos. Antes do fechamento da porta da graça, porém, o mundo inteiro será levado a fazer uma escolha: servir a Deus e receber seu sinal, ou servir a besta e a sua imagem e ser assinalado por elas. Todos colheremos as consequências dessa decisão. Muito bem. Eu gostaria que quem puder, uma pessoa pega Apocalipse 7 do 1 ao 4, outra pessoa pega na sua Bíblia, em Efésios 4, versículo 30, outra pessoa pega Apocalipse 16, 2, e outra pessoa pega Apocalipse 14, de 9 a 11, tá bom? Quem puder, cada um escolhe um versículo desse aí, para a gente estar lendo daqui a pouco. Então, o que nós vemos aqui? Que antes do fechamento da Porta da Graça, e quem já participou dos estudos preparatórios, lembra que o fechamento da Porta da Graça é quando essa oportunidade de salvação que nós temos através da morte e intercessão de Jesus, quando isso acabar, quando Jesus sair pela última vez do Santo dos Santos, é que vai acontecer o que nós conhecemos como fechamento da Porta da Graça. Não vai ter mais oportunidade de salvação. Os nomes não vão deixar de ser inscritos no livro da vida a partir daquele momento. Quem tiver com o nome ali vai estar selado, vai estar salvo, agora não vai ter a oportunidade de mais nomes serem inclusos nesse livro, né? E isso nós conhecemos como fechamento da Porta da Graça. Mas antes que isso aconteça, o mundo todo vai ser levado a fazer uma escolha. Que escolha? Entre dois caminhos. Ou você vai servir a Deus, né, e receber o seu sinal, ou você vai adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal dela, né? E aí, dependendo de qual escolha você fizer, aí você vai receber as consequências. Nós, nos estudos preparatórios, já estudamos quais serão as consequências de receber o sinal da besta e da sua imagem, e qual é a consequência de receber o sinal de Deus e e receber o sinal de Deus, né? Muito bem. Então vamos ler o que está em Apocalipse 7, do 1 ao 4. Alguém aí escolheu esse Apocalipse 1, ou Apocalipse 7, do 1 ao 4? Irmão Leandro. Pode ativar seu microfone e ler para a gente. Apocalipse 7, do 1 ao 4. Liga aí o seu microfone. Irmão Leandro?
Certo. O irmão Leandro não conseguiu ativar o microfone. Eu vou estar lendo, então, Apocalipse 7, do 1 ao 4, aí o irmão Leandro pega um outro versículo mais para frente, tá bom, irmão? Escolhe um dos outros aí para você estar lendo. Apocalipse 7, do 1 ao 4 diz assim: Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado que o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Então nós vemos que antes do fechamento da porta da graça, né, vai acontecer esse assinalamento para ocorrer o selamento do povo de Deus, né? Assinalamento recebeu o sinal, selamento para ser selado para a salvação. E nós aprendemos, então, qual vai ser o número desses assinalados e selados, né? Os 144.000. Então, isso tudo antes do fechamento da porta da graça. Nós aprendemos no estudo que os ventos das guerras, né? Das articulações diplomáticas das guerras, eles estão sendo contidos por Deus, enquanto está havendo esse assinalamento para ocorrer o selamento. Porém, vai chegar um momento que completou o número desses assinalados, então aí não vai precisar mais os 4 anjos dos 4 ventos estar segurando esses ventos, né? E aí então vai começar a cair tudo aquilo que Deus está postergando, né? Impedindo que aconteça, que nós sabemos que são as pragas. Quando a porta da graça fechar, quando o número dos assinalados for completo, então vão cair as pragas, né? Deus vai tirar a proteção deste mundo. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Muito bem. Nós temos. Pode falar, irmão Leandro. Oi, Pai seja com todos. Pai seja. Eu queria frisar uma ideia que você falou a respeito do recebimento na testa ou na mão das pragas, né? Das pragas não, do sinal da besta. A gente tem que se atentar para não imaginar isso como um fenômeno que vai acontecer num dia específico. A gente pode, tipo assim, especificar de que a gente não esteja se envolvendo no dia a dia da gente com o assinalamento do sinal da besta, porque, tipo assim, se você vive no seu dia a dia participando do sinal da besta, quando chegar o dia que for feito o decreto, você não vai sentir diferença. Então, você já está acostumado a fazer aquele hábito, então você não vai sentir diferença, entendeu? Então a gente tem que se atentar para isso aí, para o dia a dia nosso, cotidiano, para a gente não se envolver de alguma maneira ao sinal da besta, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essas opções. Muito bem, irmão Leandro. Nós vamos ver mais para frente, o próximo capítulo da apostila, ele vai ser especificamente sobre o sinal de Deus e o sinal da besta. E nós vamos estudar exatamente isso que você falou muito bem, né? Que é um processo que acontece de forma diária, de renúncia e aceitação, renunciando às coisas que são da besta e aceitando diariamente as coisas que são de Deus. Muito bem colocado. A irmã Cleudiane perguntou: irmão, e esse número de 144.000? É literal mesmo, né? Sim, irmã. A Igreja Adventista da Completa Reforma, Ministério de 1931, compreende que esse número de 144.000 é um número literal que está sendo completado desde 1844 e que está no seu finalzinho, né? Os últimos dessa contagem estão sendo assinalados exatamente nesse momento. E vai chegar um momento que esse número vai se completar, né? E aí, então, as coisas vão se desenrolar ainda mais rápido do que a gente já está vendo. E o que diz em Efésios 4:30? Quem escolheu Efésios 4:30? Alguém escolheu? Nicole.
Você escolheu, Anne? Se a Anne escolheu, deixa ela ler, que você já leu um. É. Eu abri aqui, mas se Vai quiser ler. lá, vai lá, Anne, lê pra gente, Efésios 4:30. A Nicole lê mais pra frente de novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Muito bem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esse foi um dos versículos que eu mais mentalizei e decorei durante os estudos do CEJAR, né? Que eu não conhecia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Nos quais estáis selados para a redenção. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele vai fazer parte, ele tem parte nesse processo de selamento do povo de Deus. Primeiro que o seu povo, somente aqueles que realmente se prepararem, é que nos últimos dias vão receber o poder do Espírito Santo através do derramamento da chuva serôdia, que vai ter como objetivo dar força à pregação das 3 mensagens angélicas no final dos enrolados fatos da história da humanidade. Ou seja, antes que a porta da graça feche, a gente vai ter um alto clamor da pregação da verdade para que as pessoas compreendam os erros de Babilônia, que ela caiu, que ela está pregando a mentira, que quem tiver parte nos seus pecados vai ter parte nas suas pragas, nos seus castigos, e de que precisa sair dela, que o povo tem que sair de Babilônia. Então, essa mensagem ao mundo, ela vai ser dada, vai ter muita força através do derramamento do Espírito Santo. Além disso, a recepção do Espírito Santo é parte nesse selamento, porque, de fato, as pessoas que estiverem assinaladas e seladas pelo Espírito Santo são aquelas que vão estar com o nome escrito no livro da vida. Então, tem parte no selamento do povo de Deus. E outra função do Espírito Santo, que vai ser derramado também, é preparar a gente para não receber as pragas e conseguir suportar o tempo de angústia, né? E outra função do Espírito Santo também é nos completar naquilo que nos falta, né? Nós buscamos estar na presença de Deus, nos convertendo dia após dia, mas naquilo que nos falha pela nossa humanidade pecaminosa, o Espírito Santo que nos completará e nos fará atingir a estatura de varões perfeitos em santidade na presença do nosso Deus. Então, olha só, nós precisamos saber que guardar os mandamentos e receber o sinal de Deus é um pré-requisito para poder ser selado também pelo Espírito Santo para a salvação. Amém? Apocalipse 16:2. O que diz Apocalipse 16:2? Quem escolheu aí Apocalipse 16:2? Irmã Aline. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Muito bem. Então aí nós vemos a consequência daqueles que... Nós primeiro estudamos a consequência dos que recebem o sinal de Deus. É a salvação, é estar selado para a salvação. E agora nós vemos qual a consequência de receber o sinal da besta, né? O que? Receber as pragas, especialmente, né, a primeira praga, que é diretamente aos que receberam o sinal da besta. Muito bem. E o que diz Apocalipse 14, do 9 ao 11? Quem escolheu esse para ler? Apocalipse 14, do 9 ao 11. Ninguém? Apocalipse 14. Irmã Nicole, Apocalipse 14, do 9 ao 11. O Paulo, ele levantou a mão, ele lê aí. Vai lá, Paulo. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça da sua aflição será exalada para todos sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a sua marca do seu nome. Não haverá repouso algum de dia e noite, sem cessar. Amém, irmão Paulo. E aí, então, qual que vai ser a consequência
de receber o sinal da besta e da sua imagem? É uma consequência bem severa, né? Tomar do cálice da ira de Deus e não ter descanso nem de dia nem de noite. Tá condenado à perdição, né? À destruição. Sim. Vai receber as pragas, mas também ser condenado, né? O engraçado que eu acho acho que não sei se é esse versículo, algumas pessoas usam como se tivesse um inferno, né? Isso. Como se existisse um inferno, né? Mas eu acho que aqui ele quer dizer que vai ser uma perturbação muito grande, né? Então, não sei se você puder explicar melhor. Sim, aqui o que acontece? A explicação é que eles vão ser destruídos de uma vez por todas, né? Eles vão passar pelas pragas, aquelas pessoas que receberam o sinal da besta, né? Vão passar pelas pragas, vão morrer no dia quando Jesus vier, vão depois ressuscitar depois do milênio para receberem a sua condenação final, né? E elas vão ser destruídas diante dos santos anjos do Cordeiro. E ali elas vão ser destruídas pelo fogo de Deus, né? Destruídas para sempre. Porém, as consequências dos erros, dos atos que elas cometeram, elas vão ser lembradas, né? O que aconteceu, a história de todo o pecado, de como o pecado vai ser destruído, essa memória de toda essa aflição que esse povo passar, ela vai ser eterna. Todo mundo vai saber do que aconteceu, porque o que o pecado gerou no universo vai ser sempre lembrado para que as pessoas saibam. A gente não deve andar por esse caminho, porque ele não é um bom caminho. Então, aqui diz que a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Então, a consequência do pecado dela vai ser lembrado por toda a eternidade. Irmão Leandro? Só um caso aí que o Paulo falou, a tristeza desse pessoal vai ser tão grande que em Apocalipse mesmo fala que eles vão desejar morrer e não vai conseguir, né? Eles vão desejar a morte, mas a morte não vai alcançá-los. Então, por aí já dá para saber, né? E outra coisa também que fala sobre aceitar o sinal da besta, tem muita gente, inclusive na nossa igreja, na Completa Reforma, acreditando no chip. O chip implantado na pele. Aí eu fico imaginando assim, eu não sei se é falta de estudo ou se eu não sei o que é isso, se é convicção, mas eu já vi alguns debates assim por longe de pessoas defendendo essa tese do chip. Irmão, porque é exatamente isso que o propósito de Satanás é esse, né? Fazer com que as pessoas elas não entendam a importância de não rejeitar a lei de Deus e como isso tem a ver com o selamento, né? E aí, rejeitando isso, elas vão dar crédito a chip e deixar de realmente acreditar no que é de fato o sinal de Deus e o que de fato é o sinal da besta. Agora, as tecnologias que os perseguidores do povo de Deus vão utilizar para poder estar impedindo a gente de comprar e vender, o que vai estar querendo fazer controlar a gente, isso pode ser utilizado chip, pode ser utilizado um monte de coisa. Como eles vão executar o plano de perseguir o povo de Deus, isso é muito vasto. E pode ser que usem chip, sim, mas a gente não pode achar que essa tecnologia que é o sinal de fato da besta, né? Nós precisamos compreender o que é o sinal de Deus, o que é o sinal da besta, e não se deixar ser enganado. Então diz assim, pode falar, irmão. O CPF em si já é um barramento, né? No dia de hoje é um barramento. Tipo assim, se não estiver de acordo com as leis do Estado, você não é considerado nenhum cidadão. Então, isso já vem já há muito tempo. Não quer dizer que, igual você falou, o chip pode ser, sim, um dos requisitos, mas tem várias outras formas de perseguição, né? Exato, ele pode ser uma ferramenta, né, para ser utilizado, mas ele não é de fato o sinal da besta, né? A gente sabe e vamos estudar mais a fundo o que de fato é o sinal de Deus e o sinal da besta, né? Muito bem. Portanto, continuando a apostila, se faz de extrema importância conhecermos qual é o sinal de Deus
E qual é o sinal da besta e sua imagem, para não sermos pegos de surpresa e fazermos a escolha certa. Então, conhecer o que é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta e sua imagem é muito importante. Porque se a gente não souber o que é, a gente vai, às vezes, estar fazendo, né, recebendo sem saber. Então, nós precisamos, se nós queremos fazer a escolha certa, precisamos conhecer qual é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta. E assim termina o comentário do segundo requisito, né? O primeiro foi amar Deus e guardar os seus mandamentos, e o segundo foi receber o sinal de Deus e não receber o sinal da besta, tá bom? Acerca do sinal de Deus e do sinal da besta, nós vamos estar estudando melhor no próximo capítulo da apostila. Então, eu vou encerrar aqui essa parte da gravação para postar no YouTube, e depois a gente vai logo em seguida dar sequência ao estudo do terceiro requisito.